Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai aprender a explicar e aplicar Mateus capítulo 5 e o versículo 13, o texto que fala sobre o sal da terra. Se você já ficou interessado a aprender sobre esse vídeo, fica comigo até o final porque eu tenho certeza que vai contribuir muito para você sobre conhecer a palavra de Deus, tá bem? Antes de irmos para o vídeo, compartilhe para aquele seu amigo que tem dificuldade e também não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar. Sem mais enrolação, já pega a sua Bíblia, papel e caneta e vamos aprender a palavra de Deus, tá certo? Então, o texto, como vocês estão vendo aqui, é Mateus capítulo 5 e o versículo 13, que diz assim: Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, perder o sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Tá bem? Então, qual seria a explicação de Mateus capítulo 5 e o versículo 13? Eu coloquei duas explicações aqui para ficar mais fácil de você entender de onde estamos falando o versículo 13, ou seja, está dentro de um contexto. Então, a primeira explicação é que Jesus inicia o Sermão do Monte falando das bem-aventuranças, ou seja, Cristo começa a falar no início do Sermão do Monte de bênçãos, não é isso? Mas agora ele começa a falar, olha lá, de responsabilidades da igreja no mundo. A segunda explicação é a seguinte, é que a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja é chamada do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. Ela é enviada de volta ao mundo para testemunhar ao mundo. Então aqui é uma explicação simples para você entender, ficar situado a respeito do capítulo 5 e versículo 13 de Mateus, tá certo? Então, você já tem em mente que vamos falar de responsabilidade de nós como igreja, a nossa responsabilidade, tá certo? Então, é isso que o capítulo 5, versículo 13 do Sermão do Monte vai falar, tá certo? Então, aqui eu vou mostrar para você a primeira aplicação que a gente aprende desse texto, tá certo? E você vai compreender, já anote, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá bem? Então veja só, a primeira aplicação é que o sal, ele inibe a decomposição. Veja só que coisa interessante. Então aqui, quando Jesus proferiu esse discurso, naquele tempo não havia o quê? Refrigeração, ou seja, não tinha geladeira. A única maneira de preservar os alimentos da decomposição era o quê? Usar o sal. Então, é a primeira aplicação que a gente aprende aqui. Por quê? Porque a presença da igreja no mundo refreia o mal. Sua influência impede que o mundo se deteriore em sua galopante corrupção. Então aqui a gente percebe já a primeira responsabilidade da igreja. Ela impede que o mal cresça. Então a gente refreia como igreja o mal. Então aqui algo interessante é que vale ressaltar que a igreja não é sal num saleiro, ou seja, aquele potezinho que a gente põe um sal, chamado de saleiro, está falando aqui que não estamos dentro do saleiro, mas somos sal sobre a terra, porque o sal precisa entrar em contato com aquilo que deve ser salgado para exercer o quê? Seu papel. A igreja não influencia o mundo isolando-se dele, mas entrando em contato com ele, sendo diferente dele, penetrando nele com a sua influência. Então perceba que quando a gente entende que somos sal para influenciar, a gente tem que estar neste mundo sabendo da nossa responsabilidade para salgar, ou seja, para ser diferente e não ficar isolado como dentro de um saleiro, tá certo? Então aqui é a primeira
aplicação. O sal inibe a decomposição, tá certo? A segunda aplicação, cadê? A segunda aplicação também é bem interessante e você vai entender. É a seguinte, que o sal, olha lá, o sal ele tem a capacidade de o quê? Provocar sede. Não é isso? Quando a gente come algo muito salgado, a gente quer logo o quê? Tomar água. Estamos num mundo onde as pessoas não têm o quê? Sede pelas coisas espirituais e também não têm apetite pelo pão de Deus, ou seja, né, a palavra de Deus. A presença da igreja, né, que somos nós, no mundo, provoca esse interesse pelas coisas de Deus. Então, quando estamos influenciando no mundo, a gente causa essa sede. As pessoas querem ser como nós, querem conhecer o Deus que a gente serve. Por quê? A gente está provocando essa fome, essa sede nessas pessoas, tá certo? A igreja, como sal, se insere, se infiltra e assim provoca nas pessoas o desejo de conhecer a Deus. Então, essa é uma aplicação para nós que devemos influenciar, provocar, atrair o mundo para conhecer quem? Conhecer Deus, apresentar Cristo como Salvador, aquele que perdoa e concede misericórdia ao homem, tá bem? Vamos para a terceira aplicação. E a terceira aplicação é esta, muito simples e muito fácil de você entender, tá certo? É o seguinte, que a terceira aplicação é que o sal, para ser útil, ele precisa conservar sua salinidade. Veja só, quando perde sua propriedade de salgar, não serve nem para adubar, se torna o quê? Inútil. Ou seja, quando o sal perde as suas propriedades, ele não salga mais, ele não é importante. Ok? Quando perde seu sabor, olha lá, quando perde seu sabor, é lançado fora para ser pisado pelos homens. Você lembra que Jesus fala justamente logo no versículo 13, que quando ele é insípido, perde o seu sabor, ele só serve para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Algo interessante aqui, e você pode escrever isso, que isso é muito interessante, é que quando o sal, naquela época, perdia o seu sabor, no tempo de inverno, ou no tempo do inverno, os degraus do templo, das casas, ficava muito escorregadio. Então, aquele sal que não servia para mais nada, ele era jogado sobre os degraus, para não fazer com que as pessoas viessem se escorregar e cair. É aí que se cumpre a palavra de Jesus das pessoas, dos homens pisarem sobre o sal. Por quê? Porque ele não tinha mais utilidade. Ele servia agora para servir com que as pessoas não viessem a cair, tá certo? Então, a igreja, diante do mundo, olha lá, não pode perder suas propriedades, como seu sabor, que mostra a sua eficácia como igreja, tá certo? Então, aqui foram 3 aplicações para nós, que o versículo 13 de Mateus 5 fala muito a respeito das nossas responsabilidades. Então você, nós como igreja fomos chamados para influenciar, ou seja, ser sal, ser diferente neste mundo que a gente vive. Então lembre-se, nós não fomos chamados para estar dentro do saleiro. O mundo quer que a gente fique parado, preso, mas Jesus nos chamou para irmos pregar o evangelho e salgar, através da sua palavra, através do nosso caráter, das nossas responsabilidades, tá certo? Se você gostou desse vídeo, se você compreendeu, deixa aqui nos comentários o que você achou. Também diga a cidade que você mora para a gente ficar mais familiarizados um com o outro, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.